E o pecado transpôs as águas do dilúvio. O pecado não se afogou no dilúvio, ele passou. E o homem ali, então, ele começa agora uma outra caminhada. E nessa caminhada ele constrói uma torre. Nessa torre ele tenta ostentar uma chegada ao céu, muito provavelmente para tirar alguma satisfação com Deus na sua presunção humana acerca de tudo aquilo que havia acontecido. Mas nós vimos que Deus, mais uma vez, ele dispersa o homem sobre a terra, e a tentativa do homem de provocar a Deus de uma forma mais direta culminou exatamente naquela confusão de línguas, e o homem agora, ele disperso pela terra, ele vai construir os seus impérios. Nós vemos que logo Deus encontra em meio a tudo isso um homem, ele encontra Abraão. Em Abraão, Deus faz então para ele promessas, e todo aquele mundo conhecido até então, Deus agora tem um propósito de, através de Abraão, construir uma nação, separar um povo, através do qual ele viria para se revelar e se dar a conhecer a esse povo. O objetivo de Deus em construir esta nação e em separar um povo para si é para que as nações da terra pudessem então conhecê-lo. Nós vemos que o propósito de Deus não foi frustrado com a queda do homem lá no Éden, mas nós vimos que, paralelamente, enquanto Deus trabalhava com Abraão, e ali ele foi preparando os patriarcas, preparando esta nação, nós vimos que também impérios se levantaram sobre a terra. Nós vimos o poderoso império egípcio se levantando. Esse foi um dos primeiros e grandes impérios, que logo em seguida foi destruído pelo império assírio. O império assírio, por sua vez, poderoso, foi destruído pelo império caldeu. O império caldeu, poderoso, reinando durante uns tempos na terra, ele foi também destruído pelo império medo-persa. O império medo-persa, por sua vez, foi destruído pelo império grego-macedônico. O império grego-macedônico foi engolido e destruído pelo império romano. E nós vimos, quando lançamos esse olhar panorâmico pela história, nós vemos que o império grego, o império romano, foi tragado por corrupções internas, as orgias de todos aqueles imperadores. O império romano foi cercado pelas hordas de bárbaros, ostrogodos, visigodos e todas aquelas tribos germânicas cercaram o império romano e culminaram aquele império numa derrocada e uma destruição. Observem, irmãos, que todos os impérios que se levantaram na terra foram destruídos. Foram destruídos. E enquanto essas coisas aconteciam paralelamente, Deus estava trabalhando ali, construindo uma nação através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, aquele povo que desce ali para o Egito, sai dali como uma nação sacerdotal. E nós vemos que esses impérios que surgiram ao serem destruídos, essas tribos bárbaras, elas deram origem a 10 reinos, que culmina exatamente e corrobora com aquela visão de Daniel, onde ali aquele chifre ali daria origem a 10 nações. E esses povos então povoaram toda a Europa, e nós vemos, ao lançar esse olhar panorâmico, nós vemos a Europa então sendo ali povoada por reinos. Surgiu ali aqueles impérios
perseguição, quando